Capítulo 16. Na Torre Branca. Estou curiosa para ouvir a noviça falar. Diga-me, Egwene Alver, como você teria lidado com a situação? Egwene ergueu os olhos da tigela de conchas, um quebra-nozes de aço de duas pernas em uma das mãos e uma noz bulbosa na outra. Era a primeira vez que qualquer uma das Aes Sedai presentes se dirigia a ela. Começou a pensar que atender às três brancas seria outra perda de tempo. O local da tarde era uma pequena varanda embutida no terceiro nível da Torre Branca. As brancas podiam exigir quartos não apenas com janelas amplas, mas também com varandas, algo que era incomum, embora não inédito, para irmãs regulares. Este tinha a forma de uma pequena torre, com uma parede de pedra robusta correndo ao redor da borda em uma curva, uma pedra semelhante pendurada no afloramento acima. Havia um espaço generoso entre os dois e a vista era muito bonita. A leste, através das colinas que subiam até a adaga do fratricida. A própria adaga poderia ter sido visível à distância em um dia claro. Uma brisa fresca soprava pela sacada, e ali no alto ela era fresca e imaculada pelo fedor da cidade abaixo. Um par sinuoso de gravetos afiados, com suas folhas de três pontas e trepadeiras agarradas, crescia em cada lado da varanda, suas gavinhas rastejantes cobrindo o interior da pedra e fazendo com que parecesse quase uma ruína da floresta profunda. As plantas eram mais ornamentais do que Gwen teria esperado nos aposentos de uma branca, mas Ferane era relatada como uma sombra do lado vaidoso. Ela provavelmente gostava que sua varanda fosse tão distinta, mesmo que o protocolo exigisse que ela mantivesse as vinhas podadas para não estragar o perfil brilhante da própria torre. As três brancas sentaram-se em cadeiras de vime em uma mesa baixa. Egwene sentou-se diante delas em um banquinho de vime, de costas para o ar livre, negando a vista enquanto partia nozes para as outras. Qualquer número de criados ou trabalhadores da cozinha poderia ter feito o trabalho. Mas esse era o tipo de coisa que as irmãs encontravam para preencher o tempo das noviças, que elas achavam que estavam demorando demais. Egwene pensou que quebrar as nozes era apenas um fingimento. Depois de ser ignorada por quase uma hora, ela começou a se perguntar. Mas todas as três estavam olhando para ela agora. Não deveria ter duvidado de seus instintos. Ferane tinha a pele acobreada de uma domani e um temperamento à altura, estranho para uma branca. Ela era baixa, com o rosto em forma de maçã e cabelos escuros e lustrosos. Seu vestido ruivo era transparente, mas decente, com uma larga faixa branca na cintura para combinar com o chale que ela usava no momento. O vestido não carecia de bordados, e o tecido parecia uma indicação, talvez intencional, de sua herança domani. As outras duas, Miaz e Tezan, vestiam-se de branco, como se temessem que vestidos de qualquer outra cor fosse uma traição à sua haja. Essa noção estava se tornando cada vez mais comum entre todas as Aes Sedai. Tezan era uma tarabonesa, acho que é taraboniana, com seu cabelo escuro em tranças frisadas. As contas eram brancas e douradas e emolduravam um rosto estreito que parecia ter sido beliscado em cima e embaixo e puxado. Ela sempre parecia preocupada com alguma coisa, embora talvez fossem apenas às vezes. Luz sabia que todas elas tinham muito com que se preocupar. Miaz estava mais calma, sua cabeça encimada por cabelos grisalhos presos em um coque. Seu rosto de Aes Sedai não traía nenhum dos muitos anos que ela devia ter visto para seu cabelo ficar tão prateado. Ela era alta e gorducha e preferia muito particularmente as nozes sem casca. Nenhum fragmento ou pedaços quebrados de nozes para ela, apenas metades inteiras. Egwene cuidadosamente tirou uma da casca que havia quebrado e a entregou. A pequena protuberância marrom estava enrugada e estriada, como o cérebro de um animal minúsculo. O que você perguntou, Ferane?
Perguntou Egwene, quebrando outra noz e jogando a casca em um balde aos seus pés. A branca mal franziu a testa com uma resposta imprópria de Egwene. Todas estavam se acostumando com o fato de que essa noviça raramente agia em sua suposta posição. Eu perguntei, Feren disse friamente, o que você teria feito no lugar da Amerlin? Considere esta parte de sua instrução. Você sabe que o dragão renascido. Você sabe que o dragão renasceu e sabe que a torre deve controlá-lo para que a última batalha prossiga. Como você lidaria com ele? Uma pergunta curiosa. Não parecia muito com instrução. Mas o tom de Ferane também não soou como uma oferta para reclamar de Elaida. Havia muito desprezo por Egwene naquela voz. As outras duas brancas permaneceram caladas. Ferane era uma branca e elas se submetiam a ela. Talvez. Ela ouviu quantas vezes mencionei o fracasso de Elaida com Rand, pensou Egwene, olhando nos olhos negros de aço de Ferane. Um teste, não é? Isso teria que ser tratado com muito cuidado. Egwene pegou outra noz. Primeiro, eu enviaria um grupo de irmãs para a sua aldeia natal. Ferane levantou uma sobrancelha. Para intimidar a família dele? Claro que não, disse Egwene. Para interrogá-los. Quem é esse dragão renascido? Ele é um homem de temperamento? Um homem de paixões? Ou ele é um homem calmo, cuidado completo e cauteloso? Ele era do tipo que passava o tempo sozinho no campo? Ou fazia amizade com outros jovens? Você teria mais chance de encontrá-lo em uma taverna ou oficina. Mas você já o conhece? Tesan acrescentou. Sim, disse Egwene quebrando a noz. Mas estávamos falando de uma situação hipotética. É melhor você se lembrar que no mundo real eu conheço o dragão renascido pessoalmente, como ninguém mais nesta torre sabia. Vamos assumir que você é você, disse Ferane, e que ele é Rand Altor, seu amigo de infância. Muito bem. Diga-me, disse Ferane, inclinando-se para a frente. Dos tipos de homens que você listou antes, qual se encaixa melhor neste Rand Altor? Egwene hesitou. Todos eles, disse ela, jogando uma noz fragmentada de uma tigela pequena com outras. Miyase não quis tocá-la, mas as outras duas não eram tão exigentes. Se eu fosse eu e o dragão fosse Rand, eu saberia que ele é uma pessoa racional para um homem, embora um tanto teimoso às vezes. Bem, na maioria das vezes. Mais importante, eu saberia que ele é um homem de bom coração. E assim, meu próximo passo seria enviar irmãs a ele para oferecer orientação. E se ele as rejeitasse? Ferane perguntou. Então eu enviaria espiões, disse Egwene, e observaria para ver se ele mudou do homem que conheci. E enquanto você esperava e espiava, ele aterrorizava o campo, causando estragos e trazendo exércitos para seu estandarte. E não é isso que queremos que ele faça? Perguntou Egwene. Eu não acredito que ele poderia ter sido impedido de tomar Kalandor, se quiséssemos que ele fosse. Ele conseguiu restaurar a ordem em Caerhien, unir Tear e Ilhan sob um governante e, presumivelmente, também ganhou o favor de Andor. Sem falar em subjugar aqueles Aiel, disse Miyase, pegando um punhado de nozes. Egwene a olhou com um olhar penetrante. Ninguém subjuga os Aiel. Rand conquistou o respeito deles. Eu estava com ele na época. Miyase congelou, com a mão a caminho da tigela de nozes. Ela se sacudiu, quebrando o olhar de Egwene, agarrando a tigela e voltando para sua cadeira. Uma brisa fresca soprava pela sacada, farfalhando as videiras que Ferane havia reclamado não estarem verdes nesta primavera como deveriam. Egwene voltou a descascar as nozes. Parece, disse Ferane, que você simplesmente o deixaria semear o caos como bem entendesse. Rand Altor é como um rio, disse Egwene.
calmo e plácido quando não está agitado, mas uma corrente furiosa e mortal quando apertada com muita força. O que Elaida fez com ele era o equivalente a tentar forçar o Manetendrele através de um desfiladeiro de apenas meio metro de largura. Esperar para descobrir o temperamento de um homem não é tolice, nem é sinal de fraqueza. Agir sem informação é loucura, e a Torre Branca mereceu a tempestade que provocou. Talvez, disse Ferrani, mas você ainda não me disse como lidaria com a situação, uma vez que suas informações fossem coletadas e o tempo de espera tivesse passado. Ferrani era conhecida por seu temperamento, mas no momento sua voz continha a frieza comum entre as brancas. Era a frieza de quem falava sem emoção, pensando na lógica sem tolerar influências externas. Não era a melhor maneira de abordar os problemas. As pessoas eram muito mais complexas do que um conjunto de regras ou números. Havia um tempo para a lógica, é verdade, mas também havia um tempo para a emoção. Randy era um problema no qual ela não se permitia pensar. Precisava lidar com um problema de cada vez. Mas também havia muito a ser dito sobre o planejamento futuro. Se ela não considerasse como lidar com o dragão renascido, acabaria se encontrando em uma situação tão ruim quanto Elaida. Ele havia mudado do homem que ela conhecera, e, no entanto, as sementes da personalidade dentro dele deviam ser as mesmas. Ela tinha visto sua raiva durante seus meses viajando juntos para a Terra da Trindade. Isso não tinha surgido com frequência durante a infância dele, mas ela podia ver agora que devia estar à espreita. Não que ele tivesse desenvolvido um temperamento repentino. Simplesmente nada nos 2 dias o havia perturbado. Durante os meses que ela viajou com ele parecia endurecer a cada passo. Estava sob pressões extraordinárias. Como lidar com um homem assim? Ela francamente não tinha ideia. Mas essa conversa não era sobre o que fazer com Randy, não mesmo. Era sobre Ferrani tentar determinar que tipo de mulher Egwene era. Randy Altor se vê como um imperador, disse Egwene. E eu suponho que ele é um agora. Ele reagirá mal se pensar que está sendo empurrado em qualquer direção em particular. Se eu fosse lidar com ele, enviaria uma delegação para honrá-lo. Uma procissão pródiga? Ferrani perguntou. Não, disse Egwene. Mas não uma surrada também. Um grupo de 3 Aes Sedai, lideradas por uma cinza, acompanhadas por uma verde e uma azul. Indicação sutil de que estamos dispostos a trabalhar com ele, em vez de agradá-lo. Uma cinza porque seria de se esperar, mas também porque se uma cinza é enviada, então significa negociações, não exércitos seguirão. Boa lógica, disse Tezan, balançando a cabeça. Serani não se convenceu tão facilmente. Delegações como esta falharam no passado. Acredito que a própria delegação de Elaida era liderada por uma cinza. Sim, mas a delegação de Elaida era fundamentalmente falha, disse Egwene. E por quê? Ora, porque foi enviada por uma vermelha, claro, disse Egwene quebrando uma noz. Tenho dificuldade em ver a lógica de elevar um membro da Vermelha a Amelin durante os dias do dragão renascido. Isso não parece destinado a criar animosidade entre ele e a torre? Pode-se dizer, retrucou Ferrani, que uma vermelha é necessária durante esses tempos difíceis, pois as vermelhas são as mais experientes em lidar com homens que podem canalizar. Lidar com é diferente de trabalhar com, disse Egwene. O dragão renascido não deveria ter sido deixado para correr livremente. Mas desde quando a Torre Branca está no ramo de sequestrar e forçar as pessoas à nossa vontade? Não somos conhecidas como mais sutis e cuidadosas de todas as pessoas? Não somos nós, que nos orgulhamos de poder fazer os outros fazerem o que deveriam, enquanto os deixamos pensar que era a ideia deles? Quando no passado trancamos reis em caixas e os espancamos por desobediência? Por que agora, de todas as vezes sob a luz, abandonamos nossa boa prática e, em vez disso,
nos tornamos simples saltimbancos. Ferani escolheu uma noz. As outras duas brancas trocavam olhares inquietos. Há sentido no que você diz. A irmã finalmente admitiu. Egwene pôs o quebra-nozes de lado. Randy Altor é um homem bom em seu coração, mas ele precisa de orientação. Esses dias são quando deveriam ter sido mais sutis. Ele deveria ter sido levado a confiar nas Aes Sedai acima de todos os outros, a confiar em nosso conselho. Deveria ter sido mostrado a ele a sabedoria em ouvir. Em vez disso, foi mostrado a ele que vamos tratá-lo como uma criança indisciplinada. Se ele é uma, não podemos permitir que pense que consideramos dessa maneira. Por causa de nossa falta de jeito, ele levou algumas Aes Sedai cativas e permitiu que outras se ligassem aos seus Ashaman. Ferani sentou-se rigidamente. Melhor não mencionar essa atrocidade. O que é isso? Tezan disse, chocada, com a mão levantada para o peito. Algumas brancas nunca pareciam prestar atenção ao mundo ao seu redor. Ferani, você sabia disso? Ferani não respondeu. Eu ouvi esse boato, disse a robusta Miyase. Se for verdade, então algo deve ser feito. Sim, disse Egwene. Infelizmente, não podemos nos concentrar em Altor agora. Ele é o maior problema que o mundo enfrenta, disse Tezan, com cara de beliscão, inclinando-se para a frente. Precisamos lidar com ele primeiro. Não, disse Egwene. Há outras questões. Miyase franziu a testa. Com a última batalha iminente, não consigo ver nenhuma outra questão importante. Egwene balançou a cabeça. Ao lidar com Rand agora, seríamos como um fazendeiro, olhando para sua carroça e preocupado que não haja mercadorias na caçamba para ele vender, mas ignorando o fato de que seu eixo está rachado. Encha a caçamba antes que chegar a hora, e você simplesmente quebrará a carroça e ficará pior do que quando começou. E o que, exatamente, você está insinuando? Tezan exigiu. Egwene olhou para Ferani. Entendo, disse Ferani. Você está se referindo à divisão da Torre Branca. Pode uma pedra rachada ser um bom alicerce para um edifício? Perguntou Egwene. Pode uma corda desgastada segurar um cavalo em pânico? Como podemos, em nosso estado atual, esperar controlar o próprio dragão renascido? Ferani disse. Por que, então, você continua a impor a divisão, insistindo que há o trono de Amerlin? Você desafia sua própria lógica. E renunciar ao meu direito ao trono de Amerlin consertaria a torre? Perguntou Egwene. Isto ajudaria? Egwene ergueu uma sobrancelha. Vamos supor, por um momento, que renunciando à minha reivindicação, eu poderia persuadir a facção rebelde a se juntar à Torre Branca e a aceitar a liderança de Elaida. Ela levantou ainda mais a sobrancelha, indicando quão provável ela achava que era. As divisões seriam curadas? Você acabou de dizer que seriam, disse Tezan, franzindo a testa. Oh? Disse Egwene. Será que as irmãs parariam de correr pelos corredores com medo de ficarem sozinhas? Grupos de mulheres de diferentes áreas parariam de se olhar com hostilidade quando passassem pelos corredores? Com todo respeito, não sentiríamos mais a necessidade de usar nossos chales o tempo todo para reforçar quem somos e onde está nossa lealdade? Ferani olhou brevemente para seu chale com as franjas brancas. Egwene se inclinou para a frente, continuando. Certamente você, de todas as mulheres na Torre Branca, pode ver a importância das áreas trabalhando juntas. Precisamos de mulheres com habilidades e interesses diferentes para se reunir nas áreas. Mas faz sentido nos recusarmos a trabalhar juntas? As brancas não causaram esta tensão lamentável, Miyaz disse com um pequeno bufo. As outras, agindo com tanta emoção, o criaram. A atual liderança causou isso, disse Egwene.
Uma liderança que ensina que está tudo bem manter outras irmãs em segredo para executar ordens antes mesmo de suas Aes Sedai serem levadas a julgamento. Que não há nada de errado em tirar o chale de uma irmã e reduzi-la a uma seita. Que não há nada de errado em dissolver uma age inteira. E o que dizer de agir sem o conselho do salão em algo tão perigoso quanto sequestrar e aprisionar o dragão renascido? É inesperado que as irmãs fiquem tão assustadas e preocupadas. Não é tudo completamente lógico o que aconteceu conosco? As três brancas ficaram quietas. Não vou me submeter, disse Egwene. Não enquanto isso nos deixa fraturadas. Vou continuar a afirmar que Elaida não é a Amelin. Suas ações provam isso. Você quer ajudar a combater o Tenebroso? Bem, seu primeiro passo não é lidar com o dragão renascido. Seu primeiro passo deve ser alcançar as irmãs das outras Ajas. Por que nós? Disse Tezã. As ações dos outros não são de nossa responsabilidade. E você não tem culpa alguma? Perguntou Egwene, deixando transparecer um pouco de sua raiva. Nenhuma de suas irmãs aceitaria um mínimo de responsabilidade? Você, da Branca, deveria ter visto por aonde esse caminho levaria. Sim, Siwan e a Aja Azul tinham suas falhas. Mas você deveria ter visto a falha em derrubá-la e depois permitir que Elaida dispersasse a Aja Azul. Além disso, acredito que vários membros de sua própria Aja foram essenciais para o ato de estabelecer Elaida como Amelin. Miyase recuou ligeiramente. As brancas não gostavam de ser lembradas de Alviarin e de seu fracasso como a curadora das crônicas de Elaida. Em vez de se voltarem contra Elaida por expulsar a branca, elas pareciam ter se voltado contra sua própria membra pela vergonha que elas lhe causaram. Eu ainda acho que isso é trabalho para as cinzas, disse Tezã. Mas ela parecia menos convencida do que momentos antes. Você deveria falar com elas. Eu tenho, disse Egwene. Sua paciência estava começando a se esgotar. Algumas não falam comigo e continuam me mandando para a penitência. Outras dizem que essas desavenças não são culpa delas, mas com alguma persuasão concordaram em fazer o que podem. As amarelas têm sido muito razoáveis e acho que estão começando a ver os problemas na torre como uma ferida a ser curada. Ainda estou trabalhando com várias irmãs marrom. Elas parecem mais fascinadas pelos problemas do que preocupadas com eles. Enviei várias delas procurando nas histórias exemplos da divisão e esperando que elas se deparassem com a história de Renala Merlon. A conexão deve ser fácil de fazer, e talvez elas comecem a ver que nossos problemas aqui podem ser resolvidos. As verdes têm, ironicamente, sido as mais teimosas. Elas podem ser muito parecidas com as vermelhas em muitos aspectos, o que é irritante, pois elas realmente deveriam estar dispostas a me aceitar como alguém que teria estado entre elas. Isso só deixa a azul, que foram banidas, e as vermelhas. Duvido que as irmãs daquela última Ágia sejam muito receptivas às minhas sugestões. Ferane recostou-se, pensativa, e Tezã sentou-se com 3 nozes esquecidas na mão, olhando para Egwene. Miyase coçou seu cabelo grisalho, olhos arregalados de surpresa. Egwene havia entregue demais. As Aes Sedai eram notavelmente parecidas com Han de Altor. Elas não gostavam de saber quando estavam sendo manipuladas. Você está chocada, disse ela. O que? Você acha que eu deveria simplesmente sentar, como a maioria, e não fazer nada enquanto a torre desmorona? Este vestido branco foi imposto a mim e não aceito o que ele representa, mas vou usá-lo. Uma mulher noviça é uma das poucas que pode passar de um não é quartel, de uma ala de Ágia para outra hoje em dia. Alguém tem que trabalhar para consertar a torre, e eu sou a melhor escolha. Além disso, é meu dever. Que razoável da sua parte, disse Ferane com a sobrancelha franzida. Obrigada, disse Egwene. Elas estavam preocupadas que ela tivesse ultrapassado seus limites? Irritadas por ela estar manipulando a Aes Sedai?
friamente determinada a vê-la punida mais uma vez. Ferrani inclinou-se para a frente. Digamos que desejássemos trabalhar para consertar a torre. Que caminho você recomendaria? Regwene sentiu uma onda de excitação. Ela não teve nada além de contratempos durante os últimos dias. Verdes idiotas. Elas se sentiriam realmente tolas assim que ela fosse aceita como Amerlin. Suana, da Aja Amarela, em breve convidará vocês três para uma refeição com ela, disse Egwene. Pelo menos Suana faria a oferta, uma vez que Egwene a cutucasse. Aceite e faça sua refeição em um local público, talvez em um dos jardins da torre. Seja vista desfrutando da companhia uma da outra. Tentarei fazer com que uma irmã marrom a convide a seguir. Deixe-se ver pelas outras irmãs misturadas com as ajas. Simples o suficiente, disse Miyase. Requer muito pouco esforço, mas com grande potencial de ganho. Veremos, disse Ferrani. Você pode se retirar, Egwene. Ela não gostou de ser dispensada assim, mas não havia como evitar. Ainda assim, a mulher mostrou respeito a Egwene ao usar seu nome. Egwene levantou-se e então, com muito cuidado, acenou com a cabeça para Ferrani. Embora Tezan e Miyase não tenham dado reações fortes, ambos os pares de olhos se arregalaram ligeiramente. A essa altura, já era bem conhecido na torre que Egwene nunca fazia uma reverência. E, surpreendentemente, Ferrani baixou a cabeça apenas um pouco, retribuindo o gesto. Se você decidir escolher a branca, Egwene Alver, disse a mulher, saiba que será bem-vinda aqui. Sua lógica neste dia era notável para alguém tão jovem. Egwene escondeu um sorriso. Apenas 4 dias atrás, Benai Nalzad quase ofereceu a Egwene um lugar no marrom, e Egwene ainda estava surpresa com quão a vigilante Suana recomendou a amarela para ela. Quase a fizeram mudar de ideia, mas isso era principalmente sua frustração com as verdes do momento. Obrigada, disse ela. Mas você deve se lembrar que Amelin deve representar todas as áreas. Nossa discussão foi agradável, no entanto. Espero que você me permita que eu me junte a você novamente no futuro. Com isso, Egwene se retirou, deixando-se sorrir abertamente, enquanto acenava para o robusto guardião de pernas arqueadas de Ferrani, que montava a guarda dentro da sacada. Seu sorriso durou até ela deixar o setor das brancas na torre e encontrar Caterine esperando no corredor. A vermelha não era uma das designadas para Egwene no início do dia, e conversas sobre a torre diziam que Elaida estava contando com Caterine cada vez mais, agora que seu guardião havia desaparecido em uma missão misteriosa. O rosto afiado de Caterine tinha um sorriso próprio. Isso não era um bom sinal. Aqui, disse a mulher, oferecendo um copo de madeira com um líquido claro. Era a hora da dose vespertina de raiz forte de Egwene. Egwene fez uma careta, mas pegou o copo e bebeu o conteúdo. Ela limpou a boca com o lenço e começou a caminhar pelo corredor. E onde você está indo? Caterine perguntou. A presunção em seu tom de voz fez Egwene hesitar. Egwene virou-se, franzindo a testa. Minha próxima lição. Você não terá mais aulas, disse Caterine. Pelo menos não do tipo que você tem recebido. Todas concordam que sua habilidade em tecer é impressionante para uma novata. Egwene franziu a testa. Elas iriam levá-la como aceita novamente? Duvidava que Elada lhe permitisse mais liberdade e raramente passava algum tempo em seus aposentos. Então o espaço extra não seria importante. Não, disse Caterine, brincando com a franja de seu chale. O que vocês aprender, foi decidido, é a humildade. Amelie ouviu falar de sua tola recusa em fazer reverência às irmãs. Na opinião dela, é o último símbolo de sua natureza desafiadora e, portanto, você deve receber uma nova forma de instrução. Egwene sentiu um momento de medo. Que tipo de instrução? Ela disse, mantendo a voz calma. Tarefas e trabalhos, disse Caterine.
Eu já faço tarefas, assim como as noviças. Você me enganou, disse Caterine. De agora em diante, tudo o que você vai fazer são tarefas. Você deve se apresentar na cozinha imediatamente. Você vai passar todas as tardes trabalhando lá. À noite você vai esfregar o chão. De manhã você vai se reportar ao jardineiro e trabalhar nos jardins. Esta será a sua vida. Essas mesmas 3 atividades todos os dias. 5 horas em cada uma. Até que você desista de seu orgulho tolo e aprenda a fazer reverências às suas superiores. Era o fim da liberdade de Egwene, o pouco que ela tinha. Havia alegria nos olhos de Caterine. Ah, então você compreende, disse Caterine. Chega de visitar as irmãs em seus aposentos, desperdiçando seu tempo enquanto você pratica tramas que já domina. Chega de preguiça. Agora você vai trabalhar. O que você acha disso? Não era a dificuldade do trabalho que preocupava a Egwene. Ela não se importava com as tarefas que fazia todos os dias. Era a falta de contato com outras irmãs que a arruinaria. Como ela consertaria a Torre Branca? Claro, era um desastre. Ela cerrou os dentes e conteve sua emoção. Concentrou os olhos em Caterine, dizendo: Muito bem, vamos. Caterine piscou. Obviamente esperava uma birra ou pelo menos uma briga. Mas este não era o momento. Egwene deu um passo em direção à cozinha, deixando para trás os aposentos das brancas. Ela não podia deixá-la saber o quão eficaz era essa punição. Ela controlou o pânico enquanto caminhava. Os corredores cavernosos da torre interna, alinhados com lâmpadas de suporte, longas e sinuosas, como cabeças de serpente jorrando pequenas chamas em direção ao teto de pedra. Poderia lidar com isso. Ela lidaria com isso. Elas não iriam quebrá-la. Talvez ela devesse trabalhar por alguns dias e depois fingir que estava humilhada. Deveria fazer a reverência que Elaida exigia? Era uma coisa simples, na verdade. Uma reverência, ela poderia voltar para seus deveres mais importantes. Não, ela pensou. Não, isso seria o fim. Eu perderia no momento em que desse a primeira reverência. Ceder provaria a Elaida que Egwene poderia ser quebrada. A reverência iniciaria uma descida para a destruição. Logo, Elaida decidiria que Egwene precisava começar a usar títulos honoríficos para as Aes Sedai. A falsa Amerlin enviaria Egwene de volta à turma de trabalho, sabendo que já havia funcionado antes. Será que Egwene também se curvaria ali? Quanto tempo antes de qualquer credibilidade que ela acabaria esquecida, pisoteada nos ladrilhos dos corredores da torre? Ela não conseguia se curvar. Os castigos não mudariam seu comportamento. A equipe de trabalho também não deveria mudá-la. 3 horas, 3 horas trabalhando na cozinha pouco fizeram para melhorar seu humor. Laras, a robusta dona das cozinhas, havia encarregado Egwene de esfregar uma das lareiras que pareciam fornos. Era um trabalho sujo e encardido que não conduzia ao pensamento. Não que houvesse muitas saídas para sua situação. Egwene ajoelhou-se sobre os calcanhares, levantando um braço e enxugando a testa. O braço saiu sujo de fuligem. Egwene suspirou, baixinho, com a boca e o nariz protegido por um pano úmido para evitar que respirasse muita cinza. Sua respiração estava quente, abafada contra seu rosto, e sua pele estava pegajosa de suor. As gotas que caíam de seu rosto estavam manchadas de fuligem negra. Através do pano, ela podia sentir o cheiro enfadonho e encrostado de cinzas que haviam sido queimadas repetidas vezes. A lareira era uma grande construção quadrada de tijolos vermelhos queimados. Era aberta em ambos os lados e grande o suficiente para se rastejar. Exatamente o que Egwene tinha de fazer. Crostras escuras se acumularam no interior do conduto e da chaminé e precisavam ser limpos para não entupir a chaminé ou se soltar e cair na comida. Lá fora, na sala de jantar,
Egwene podia ouvir Caterine e Lirene conversando e rindo uma com a outra. As vermelhas periodicamente apareciam para ver como ela estava, mas sua verdadeira supervisora era Laras, que estava esfregando panelas do outro lado da sala. Egwene vestira um traje de trabalho para cumprir o dever. Embora já tenha sido branco, era usado repetidamente por noviças que limpavam as lareiras e a fuligem era moída nas fibras. Manchas de cinza manchavam o tecido como sombras. Ela esfregou a parte inferior das costas, ficou de quatro e se arrastou mais para dentro da lareira. Usando um pequeno raspador de madeira, ela removeu torrões de cinza das juntas entre os tijolos, depois juntou-os e depositou-os em baldes de latão, cujas bordas estavam polvilhadas de cinza com cinza. Cinza com cinza? Sua primeira tarefa era desenterrar toda a fuligem solta e empilhá-la nos baldes. Suas mãos estavam tão enegrecidas pelo trabalho que ela temia que a esfregação mais furiosa não as limpasse. Seus joelhos doíam, e eles pareciam uma estranha contraparte de seu traseiro, que ainda doía de sua surra matinal regular. Ela continuou arranhando com seu arranhão uma seção enegrecida de tijolo, fracamente iluminada pela lanterna que ela havia deixado acesa em um canto dentro da lareira. Ela ansiava por usar o poder único, mas as vermelhas do lado de fora sentiriam sua canalização, e ela descobrira que sua dose vespertina de raiz forte fora incomumente forte, deixando-a incapaz de canalizar nem um fio. Na verdade, era forte o suficiente para deixá-la sonolenta, o que tornou o trabalho ainda mais difícil. Essa seria a vida dela? Presa dentro de uma lareira, esfregando tijolos que ninguém via, trancada longe do mundo? Ela não poderia enfrentar Elaida se todos se esquecessem dela. Tossiu baixinho, o som ecoando no interior da lareira. Ela precisava de um plano. Seu único recurso parecia ser usar as irmãs que estavam tentando eliminar a Aja Negra. Mas como visitá-las? Sem ser treinada por irmãs, ela não tinha como escapar de suas manipuladoras vermelhas, entrando nos domínios de outras Ajas. Ela poderia se esgueirar de alguma forma durante o trabalho? Se sua ausência fosse descoberta, ela provavelmente acabaria em uma situação ainda pior. Mas ela não podia deixar sua vida ser dominada por esse trabalho braçal. A última batalha se aproximava. O dragão renascido corria livre, e o trono de Armin estava de joelhos limpando lareiras. Ela cerrou os dentes, esfregando furiosamente. A fuligem tinha sido cozida por tanto tempo que formava uma página preta brilhante na pedra. Ela nunca tiraria tudo. Só precisava ter certeza de que estava limpo o suficiente para que nada se soltasse. Refletida naquela página brilhante, ela viu uma sombra se mover pela abertura do outro lado da lareira. Egwene procurou imediatamente a fonte, mas, é claro, não encontrou nada. Não com raiz forte nublando sua mente. Mas definitivamente havia alguém do lado de fora da lareira, agachado, movendo-se silenciosamente. Egwene segurou o arranhão com uma das mãos, lentamente estendendo a outra para pegar a escova que estava usando para recolher as cinzas. Então ela girou. Laras congelou, olhando para a lareira. A senhora das cozinhas usava um grande avental branco, manchado com algumas marcas de fuligem. Seu rosto redondo e rechonchudo já havia passado por alguns invernos. Seu cabelo estava começando a ficar grisalho, e rugas marcavam os lados de seus olhos. Inclinando-se como estava, suas papadas formavam um segundo, terceiro e quarto queixo. Ela agarrou a lateral da abertura da lareira com uma mão de dedos grossos. Egwene relaxou. Por que ela tinha tanta certeza de que alguém estava se aproximando dela? Era apenas Laras vindo ver como ela estava. No entanto, por que a mulher se moveu tão silenciosamente? Laras olhou para o lado, estreitando os olhos. Então ela levou um dedo aos lábios. Egwene sentiu-se tensa novamente. O que estava acontecendo? Lara saiu da lareira, acenando para que Egwene a seguisse. A senhora das cozinhas movia-se com passos leves, muito mais silenciosa do que Egwene teria pensado ser possível.
Cozinheiros assistentes e ajudantes de cozinha se afastavam em outras partes da cozinha, mas nenhuma era diretamente visível. Egwene saiu furtivamente da lareira, guardando o arranhão no cinto e enxugando as mãos no vestido. Ela tirou o pano do rosto, respirando um ar doce sem fuligem. Respirou fundo e recebeu um olhar severo de Laras, seguido de outro dedo nos lábios. Egwene assentiu, seguindo Laras pelas cozinhas. Alguns momentos depois, ela e Egwene estavam em uma despensa, carregada com um cheiro de grãos secos e queijos envelhecidos. As telhas deram lugar à alvenaria mais durável aqui. Laras empurrou para o lado alguns sacos, então abriu um pedaço no chão. Era um alçapão de madeira encimado por tijolos raspados no topo para fazer com que parecesse parte do chão. Revelou uma pequena câmara com paredes de pedra sob a despensa, grande o suficiente para acomodar uma pessoa, embora um homem alto ficasse apertado. Você espera aqui até a noite, disse Laras em voz baixa. Não posso tirá-la agora. Não com a torre esvoaçando como um quintal cheio de galinhas quando a raposa está por perto. Mas o lixo sai tarde da noite e vou esconder você entre as garotas que o descarregam. Um estivador irá levá-la a um pequeno barco e remá-la através do rio. Tem alguns amigos entre os guardas. Eles vão virar para o outro lado. Assim que chegar ao outro lado, cabe a você decidir o que fazer. Eu desaconselho voltar para aquelas tolas que fizeram de você seu fantoche. Encontre algum lugar para ficar quieta até que tudo isso acabe. Então volte e veja quem está no comando e veja se quem está no comando vai aceitá-la. As coisas vão. Egwene piscou, surpresa. Bem, disse a mulher corpulenta. Como você vai? Não há tempo para tagarelar, Laras disse, como se não fosse ela quem estivesse falando. Ela estava obviamente nervosa, pelo jeito que ficava olhando em volta e batendo o pé. Mas ela obviamente também tinha feito esse tipo de coisa antes. Por que uma simples cozinheira da Torre Branca era tão habilidosa em se esgueirar? Tão habilidosa com um plano para tirar Egwene da cidade fortificada e sitiada? E por que ela tinha um buraco na cozinha em primeiro lugar? Claro. Como ela criou? Não se preocupe comigo, disse Laras, olhando para Egwene. Eu posso cuidar de mim mesma. Vou manter todos os empregados da cozinha longe de onde você está trabalhando. Aquelas Aes Sedai só checam você a cada meia hora, mais ou menos. E como elas ficaram 1 minuto, vai demorar um pouco, antes que elas olhem para dentro novamente. Quando elas verificarem, posso alegar ignorância, e todas irão presumir que você escapou das cozinhas. Em breve atiraremos da cidade e ninguém saberá. Sim, disse Egwene, finalmente encontrando sua língua. Mas por quê? Ela assumiu que, depois de ajudar Min e Siwan, Laras não estaria ansiosa para ajudar outra fugitiva. Laras olhou para ela. Nos olhos da mulher uma determinação tão dura quanto a de qualquer Aes Sedai. Egwene certamente havia esquecido essa mulher. Quem era ela realmente? Eu não vou participar da quebra do espírito de uma garota, disse Lara severamente. Essas surras são vergonhosas. Aes Sedai tolas. Eu servi lealmente esses anos, sim, mas agora elas me disseram que você deve trabalhar tão duro quanto eu puder pressioná-la, indefinidamente. Bem, eu posso ver quando uma garota deixa de ser instruída e passa a ser espancada. Não vou permitir isso. Não em minhas cozinhas. Que queime Elaida por pensar que ela poderia fazer uma coisa dessas. Execute você ou faça de você uma noviça e eu não teria me importado. Mas uma quebra dessa forma é inaceitável. A mulher se levantou, colocando as mãos nos quadris. Uma nuvem de farinha saindo de seu avental. Estranhamente, Egwene se viu considerando a oferta. Ela havia negado a oferta de Siwan de salvá-la, mas se fugisse agora, retornaria ao acampamento rebelde depois de se libertar. Isso seria muito superior a ser resgatada. Ela poderia fugir de tudo isso, longe das surras, longe do trabalho penoso. Para fazer o quê? Sentado do lado de fora e assistir à queda da torre? Não, disse ela a Laras. Sua oferta é muito gentil, mas não posso aceitar.
Sinto muito. Laras franziu o senho. Agora, você escuta. Laras, interrompeu Egwene. Não se use esse tom com uma Aes Sedai. Não importa se ela é a senhora das cozinhas. Laras hesitou. Garota tola. Você não é a Aes Sedai. Aceita ou não, eu ainda não posso ir. A menos que você pretenda tentar me enfiar naquele buraco você mesma, me amordaçando e me amarrando para impedir de chorar, seguido por escoltar pelo rio pessoalmente. Então eu sugiro deixar eu voltar ao meu trabalho. Mas por quê? Por quê? Disse Egwene olhando para a lareira. Alguém tem que lutar com ela. Você não pode lutar assim, disse Laras. Cada dia é uma batalha, disse Egwene. Cada dia que eu me recuso a me curvar significa alguma coisa. Mesmo que Elaide e suas vermelhas sejam as únicas que saibam disso, isso é alguma coisa. Uma pequena coisa, mas mais do que eu poderia fazer de fora. Venha, ainda tenho 2 horas de trabalho. Ela se virou e começou a caminhar de volta para a lareira. Uma Laras relutante fechou a escotilha em sua câmara escondida. Então se juntou a ela. A mulher fazia muito mais barulho agora enquanto caminhava, roçando nos balcões, seus passos ressoando nos tijolos. Curioso como ela conseguia ficar tão quieta quando queria. Um flash de pano vermelho, como o sangue de um coelho morto na neve, moveu-se pelas cozinhas. Egwene congelou quando Catherine, usando um vestido com saias carmesim de detalhes amarelos, a viu. A boca da ruiva tinha lábios finos, os olhos estreitos. Ela tinha visto Egwene e Laras irem embora? Laras congelou. Agora vejo o que estava fazendo de errado, disse Egwene rapidamente à mestra das cozinhas, olhando para uma segunda lareira que ficava perto de onde elas estavam na despensa. Obrigado por me mostrar. Vou ter mais cuidado agora. Veja que você irá, disse Lara, sacudindo seu choque. Caso contrário, você verá como é um castigo de verdade, não aquelas remadas indiferentes que a mestra das noviças dá. Agora, de volta ao trabalho. Egwene assentiu, voltando correndo para a lareira. Catherine ergueu a mão para impedi-la. O coração de Egwene batia traiçoeiramente. Não há necessidade, disse Catherine. A Amelin exigiu que a noviça a acompanhasse hoje à noite no jantar. Eu disse a Amelin que um dia de trabalho dificilmente quebraria alguém tão teimoso como essa criança. Mas ela insiste. Acho que você terá sua primeira chance de provar sua humildade, criança. Sugiro que aceite. Egwene olhou as mãos enegrecidas e o vestido sujo. Vá, corra, disse Catherine. Lave-se e limpe-se. Amelie não ficará esperando. Lavar-se provou ser quase tão difícil quanto limpar a lareira. A fuligem havia manchado muito suas mãos, assim como o vestido de trabalho. Egwene passou quase 1 hora lavando-se em uma banheira cheia de água morna, tentando ficar apresentável. Suas unhas estavam esfarrapadas de tanto raspar os tijolos e parecia que cada vez que ela enxagava o cabelo, ela lavava um balde inteiro de flocos de fuligem. No entanto, ela estava feliz com a chance. Raramente tinha muito tempo para tomar banho. Geralmente ela não conseguia parar para mais do que uma esfregada rápida, enquanto se lavava e se esfregava na pequena câmara de banho de azulejo cinza. Ela considerou o próximo passo. Ela recusou a oportunidade de fugir. Isso significava que ela tinha que trabalhar com Elaide e as Vermelhas, as únicas irmãs que via. Mas elas poderiam ser levadas a ver seus erros. Ela desejou poder enviar todas elas para a penitência e se livrar delas. Mas não. Ela era Amelin. Ela representava todas as áreas, inclusive a vermelha. Ela não podia tratá-las como Elaida havia tratado as azuis. Elas eram as mais antagônicas em relação a ela, mas isso significava um desafio maior. Ela parecia estar fazendo algum progresso com Silviana, e Lirene Doirelin não havia admitido que Elaida havia cometido graves erros.
Talvez as vermelhas não fossem as únicas que ela pudesse influenciar. Sempre havia encontros casuais com outras irmãs nos corredores. Se uma delas se aproximasse dela para falar, as vermelhas não poderiam arrastá-la. Elas mostrariam algum decoro, e isso daria a Egwene a chance de interagir um pouco com outras irmãs. Mas como tratar a própria Elaida? Seria sensato deixar a falsa Amelie continuar pensando que Egwene estava quase amedrontada? Ou era hora de tomar posição? No final do banho, Egwene se sentia muito mais limpa e muito mais confiante. Sua guerra havia piorado seriamente, mas ela ainda podia lutar. Passou uma escova apressada pelo cabelo molhado, vestiu um novo vestido de novata. Que bom, que como era bom ter o tecido macio e limpo em sua pele. E saiu para se juntar às suas vigias. Elas a escoltaram até os aposentos da Amelie. Egwene passou por vários grupos de irmãs e manteve-se cuidadosamente ereta para elas. As encarregadas a levaram pelo setor vermelho da torre, os ladrilhos do chão mudando para um padrão de vermelho e carvão. Havia mais pessoas andando por aqui. Mulheres em seus chares, servos carregando a chama de Tarval em seus peitos, mas nenhum guardião. Isso sempre pareceu estranho para Egwene, já que eram tão comuns em outras partes da torre. Depois de uma longa subida e algumas curvas, chegaram aos aposentos de Elaida. Egwene checou suas saias inconscientemente. Ela havia determinado durante a caminhada que precisava abordar Elaida em silêncio, assim como havia feito da última vez. Irritá-la ainda mais só levaria a mais restrições. Egwene não se rebaixaria, mas também não sairia de seu caminho para insultar Elaida. Deixe a mulher pensar como ela deseja. Um criado abriu a porta, conduzindo Egwene para dentro e para a sala de jantar. Lá, ela ficou chocada com o que encontrou. Ela havia presumido que atenderia Elaida sozinha, ou talvez com Meidani. Egwene nem por um momento pensou que a sala de jantar estaria cheia de mulheres. Eram 5. Uma de cada haja, exceto a vermelha e a azul. E cada mulher era uma irmã. Yukira estava lá, assim como Doezine, ambas caçadoras clandestinas da haja negra. Ferana estava lá, embora parecesse surpresa ao ver Egwene. A branca não sabia sobre esse jantar antes, ou simplesmente não o mencionou. Rubind, da haja verde, sentou-se ao lado de Shevan da marrom, uma irmã que Egwene desejava conhecer. Shevan era uma das pessoas que apoiou a negociação com as rebeldes Aes Sedai, e Egwene esperava poder incentivá-la mais a ajudar a unificar a Torre Branca por dentro. Não havia uma irmã vermelha na mesa além de Elaida. Isso era porque as irmãs vermelhas estavam todas fora da torre? Talvez Elaida pensasse que a sala estava equilibrada com ela ali, pois ela ainda se considerava uma vermelha, embora não devesse. Era uma mesa comprida, taças de cristal brilhando e refletindo a luz dos lustres de bronze ornamentados, correndo ao longo das paredes pintadas de um vermelho amarelado enferrujado. Cada mulher usava um vestido fino na cor de sua haja. A sala cheirava a carnes suculentas e cenouras cozidas no vapor. As mulheres conversavam. Amigável, mas forçado. Tenso. Elas não queriam estar lá. Do outro lado da sala, Doezine assinou com a cabeça para Egwene, quase com respeito. Era uma indicação de algo. Estou aqui porque você disse que esse tipo de coisa era importante, parecia dizer. Elaida estava sentada à cabeceira da mesa, usando um vestido vermelho com mangas largas, granadas sem cortes adornando-as e ao corpete, com um sorriso satisfeito no rosto. Os servos andavam de um lado para o outro, servindo vinho e trazendo comida. Por que Elaida convocou um jantar de irmãs? Isso era uma tentativa de curar as feridas na Torre Branca? Será que Egwene a havia julgado tão mal? Ah, que bom, disse Elaida notando Egwene. Você finalmente chegou. Vem aqui, criança. Egwene obedeceu, caminhando pela sala, as últimas irmãs notando-a. Algumas pareciam confusas,
outras curiosas por sua presença. Enquanto caminhava, Egwene percebeu algo. Esta noite poderia facilmente desfazer tudo pelo que ela trabalhou. Se as Aes Sedai aqui a vissem servindo subservientemente a Elaida, Egwene perderia a integridade aos olhos delas. Elaida declarara que Egwene estava intimidada, mas Egwene provara o contrário. Se ela se curvasse à vontade de Elaida aqui, mesmo que um pouco, isso seria visto como prova. Que queime essa mulher. Por que ela convidou tantas mulheres que Egwene vinha trabalhando para influenciar? Foi um simples acaso? Egwene juntou-se à falsa Amelie na cabeceira da mesa, e um criado entregou a ela uma jarra de cristal com vinho tinto reluzente. Você deve manter meu copo cheio, disse Elaida. Espere aí, mas não chegue muito perto. Eu prefiro não ter que cheirar a fuligem em você por causa desses castigos esta tarde. Egwene apertou o maxilar. Cheirando a fuligem? Depois de 1 hora de esfregar? Duvidoso. De lado, ela podia ver a satisfação nos olhos de Elaida enquanto ela tomava um gole de vinho. Então Elaida virou-se para Shevan, que estava sentada na cadeira à direita de Elaida. A par era uma mulher esguia, com braços nodosos e rosto anguloso, como uma pessoa feita de paus e torcidos. Seus olhos estavam pensativos enquanto ela estudava sua anfitriã. Diga-me, Shevan, disse Elaida. Você ainda insiste nessas conversas tolas com as rebeldes? Shevan respondeu. As irmãs devem ter uma chance de se reconciliar. Elas tiveram sua chance, disse Elaida. Sinceramente, eu esperava mais de uma marrom. Você está se comportando obstinadamente, sem nem um pouco entender como o mundo real funciona. Ora, até Meidane concorda comigo e ela é uma cinza. Você sabe como elas são. Shevan se virou, parecendo mais perturbada do que antes. Por que Elaida as convidou para jantar, apenas para insultá-las de suas ajas? Enquanto Egwene observava, a vermelha voltou sua atenção para Ferane e reclamou com ela sobre Rubinde, uma da verde que também resistiu aos esforços de Elaida para encerrar as negociações. Enquanto falava, ela ergueu a xícara para Egwene, batendo nela. Elaida mal havia tomado alguns goles. Egwene rangeu os dentes, enchendo o copo. As outras a tinham visto em trabalho braçal antes. Ora, ela quebrou nozes para Ferane. Isso não arruinaria sua reputação, a menos que Elaida a obrigasse a se rebaixar de alguma forma. Mas qual era o objetivo desse jantar? Elaida não parecia estar fazendo nenhuma tentativa de unir as ágias. Na verdade, ela estava abrindo mais brechas do jeito que estava descartando aquelas que discordavam dela. Ocasionalmente, ela pedia a Egwene que enchesse sua xícara, mas nunca havia espaço para mais do que um gole ou dois. Lentamente, Egwene começou a entender. Esse jantar não era sobre trabalhar com as ágias. Tratava-se de intimidar as irmãs para que fizessem o que Elaida achava que deveriam. E Egwene estava lá simplesmente para ser exibida. E isso tudo era para provar às outras quanto poder Elaida tinha. Ela poderia pegar alguém que outras chamavam de Amerlin e colocar um vestido de noviça nela e mandá-la para a penitência todos os dias. Egwene sentiu-se ficar com raiva novamente. Por que Elaida sempre mexia com suas emoções? Tigelas de sopa foram retiradas e pratos de cenouras com manteiga e vapor foram trazidos. Um toque de canela no ar. Egwene não tinha jantado, mas ela se sentia doente demais para se preocupar em comer. Não, ela pensou, preparando-se. Não vou terminar tão cedo como da última vez. Vou aguentar. Sou mais forte que Elaida. Sou mais forte que a loucura dela. A conversa continuou. Elaida fazendo comentários insultuosos às outras, às vezes intencionalmente, às vezes com um aparente desconhecimento. As outras desviaram a conversa das rebeldes para o céu extremamente nublado. Eventualmente, Shevan mencionou um boato sobre o Xianshan trabalhando com a Aiel bem ao sul. O Xianshan de novo?
Elaida disse com um suspiro. Você não precisa se preocupar com eles. Minhas fontes dizem o contrário, mãe. Chevan disse rigidamente. Acho que precisamos prestar muita atenção ao que eles estão fazendo. Algumas irmãs perguntaram a esta criança sobre sua experiência com eles, que tem sido extensa. Você deveria ouvir as coisas que eles fazem com a Aes Sedai. Elaida soltou uma gargalhada melódica e tilintante. Certamente você sabe como a criança tende a exagerar. Ela olhou para Egwene. Você tem espalhado mentiras para seu amigo, o tolo Altor? O que ele disse para você dizer sobre esses invasores? Eles estão trabalhando para ele, não estão? Egwene não respondeu. Fale, disse Elaida, gesticulando com a xícara. Diga a essas mulheres que você tem falado mentiras. Confesse, ou eu vou te fazer penitência de novo. A penitência que ela aceitaria por não falar seria melhor do que sofrer a raiva de Elaida por contradizê-la. O silêncio era o melhor caminho para a vitória. E, no entanto, quando Egwene olhou para a longa mesa de mogno, posta com porcelana branca brilhante do povo do mar e velas vermelhas bruxuleantes, ela viu os 5 pares de olhos a estudando. Ela podia ver suas perguntas. Egwene havia falado corajosamente com elas quando estava sozinha, mas ela manteria suas afirmações agora, diante da mulher mais poderosa do mundo. Uma mulher que tinha a vida de Egwene em suas mãos. Egwene era a Amerlin, ou ela era apenas uma garota que gostava de fingir? A luz a queime, Elaida, pensou ela, cerrando os dentes, vendo que estava errada. O silêncio não levaria à vitória, não na frente dessas mulheres. Você não vai gostar de como isso acontece. Os Xianshan não estão trabalhando para Rand, disse Egwene. E eles são um grave perigo para a Torre Branca. Eu não espalhei nenhuma mentira. Dizer o contrário seria trair os 3 juramentos. Você não fez os 3 juramentos, Elaida disse severamente, virando-se para ela. Eu fiz, disse Egwene. Não segurei nenhum bastão dos juramentos, mas não é o bastão que torna minhas palavras verdadeiras. Eu falei as palavras dos juramentos em meu coração, e para mim elas são mais queridas, pois não tenho nada me forçando a manter para eles. Pois não tenho nada me forçando a mantê-las. E por esse juramento me segurando, eu digo a vocês novamente. Eu sou uma sonhadora, e eu sonhei que os Xianshan atacariam a Torre Branca. Eu acho que não é sonhadora, é outro nome. Os olhos de Elaida brilharam por um momento e ela agarrou o garfo até os nossos dedos ficarem brancos. Egwene sustentou o olhar e, por fim, Elaida riu de novo. Ah, teimosa como sempre, vejo. Terei que dizer a Catherine que ela estava certa. Você terá penitências por seus exageros, criança. Essas mulheres sabem que não falam mentiras, disse Egwene calmamente. E cada vez que você insista que eu faça, você se rebaixa aos olhos delas. Mesmo que você desacredite no meu sonho, você deve admitir que os Xianshan são uma ameaça. Eles capturam mulheres que podem canalizar, usando-as como armas com uma espécie de terangrial. Eu senti esse colar no pescoço. Ainda o sinto às vezes, em meus sonhos, nos meus pesadelos. A sala ficou em silêncio. Você é uma criança tola, disse Elaida, obviamente tentando fingir que Egwene não era uma ameaça. Ela deveria ter se virado para olhar nos olhos das outras. Se ela tivesse, teria visto a verdade. Bem, você forçou minha mão. Você vai se ajoelhar diante de mim, criança, e implorar perdão. Agora mesmo. Caso contrário, vou trancá-la sozinha. É isso que você quer? Não pense que os espancamentos vão parar, no entanto. Você ainda receberá sua penitência diária. Apenas será jogada de volta em sua cela após cada uma. Agora, ajoelhe-se e implore perdão. Os presentes se entreolharam. Não havia como recuar agora. Egwene desejou que não tivesse chegado a esse ponto. Mas aconteceu e Elaida exigiu uma luta. Era hora de dar a ela uma. E se eu não me curvar diante de você?
perguntou Egwene, encontrando os olhos da mulher. E então? Você vai se ajoelhar de um jeito ou de outro, Elaida rosnou, abraçando a fonte. Você vai usar o poder em mim? Egwene perguntou calmamente. Você tem que recorrer a isso? Você não tem autoridade de se canalizar? Elaida fez uma pausa. É dentro do meu direito disciplinar alguém que não está mostrando o devido respeito. E assim você vai me fazer obedecer, disse Egwene. É isso que você fará com todas na torre, Elaida? Até o final disso? Absurdo. Oh, perguntou Egwene. E você contou a ela sobre sua ideia para um novo juramento? Jurado no bastão dos juramentos por todas as irmãs, um juramento de obedecer a Amelin e apoiá-la? Negue, disse Egwene. Negue que você fez a declaração. Os juramentos permitirão? Elaida congelou. Se ela fosse da Aja Negra, ela poderia negar com o bastão dos juramentos ou não. De qualquer forma, Meidane poderia comprovar o que Egwene havia dito. Foi conversa fiada, disse Elaida. Apenas especulação. Pensamentos falados em voz alta. Muitas vezes a verdade na especulação, disse Egwene. Você trancou o próprio dragão renascido em uma caixa. Você apenas ameaçou fazer o mesmo comigo, na frente de todas essas testemunhas. As pessoas a chamam de tirana, mas é você quem está destruindo nossas leis e governando pelo medo. Os olhos de Elaida se arregalaram, sua raiva visível. Ela parecia chocada, como se ela não pudesse entender como ela passou de disciplinar uma novata indisciplinada para debater com uma igual. Egwene viu a mulher começar a tecer um fio de ar. Isso tinha que ser interrompido. Uma mordaça de ar encerraria esse debate. Vá em frente, disse Egwene calmamente. Use o poder para me silenciar. Como Amerlin, você não deveria ser capaz de convencer um oponente a obedecer, em vez de recorrer à força? Com o canto de olho, Egwene viu a diminuta Yukiri, da cinza, a acenar com a cabeça ao comentário. Os olhos de Elaida brilharam de raiva quando ela soltou o fio de ar. Eu não preciso refutar uma mera novata, Elaida retrucou. A Amelie não se explica para alguém como você. A Amelie entende os mais complexos credos e debates, disse Egwene, citando de memória. No entanto, no final, ela é a serva de todos, até mesmo do menor dos trabalhadores. Isso foi dito por Baladari Arandaile, a primeira Amelin a ser elevada na Aja Marrom. Ela usou as palavras em seus últimos escritos antes de sua morte. Esses escritos foram uma explicação de seu reinado e o que ela fez durante as guerras de Kavarten. Arandaile achava que, uma vez que uma crise passasse, era dever moral de uma Amelin explicar-se às pessoas comuns. Sentado ao lado de Elaida, Chevan sentiu com apreço. A citação era um tanto obscura. Egwene abençoou o treinamento tranquilo de Siwan na sabedoria das antigas Amelins. Muito do que ela disse veio das histórias secretas, mas também houve várias pepitas de mulheres como Baladari. Que bobagem é essa que você está falando? Elaida cuspiu. O que você pretendia fazer com Altor depois de capturá-lo? Disse Egwene, ignorando o comentário. Eu não. Você não está me respondendo? Disse Egwene, apontando para a mesa das mulheres. Mas a elas. Você já se explicou, Elaida? Quais eram seus planos? Perguntou. Perguntou? O rosto de Elaida estava ficando vermelho, mas ela se acalmou com algum esforço. Eu teria mantido seguro e bem protegido aqui na torre até a hora da última batalha. Isso teria impedido de causar o sofrimento e o caos que ele criou em muitas nações. Valeu a pena arriscar irritá-lo. Assim como o arado quebra a terra, ele quebrará a vida dos homens, e tudo o que existe será consumido pelo fogo de seus olhos, disse Egwene. As trombetas da guerra soarão com seus passos, os corvos pastarão com sua voz,
e ele usará uma coroa de espadas. Elaida franziu a testa, surpresa. O ciclo Caraeton, Elaida, disse Egwene. Quando você trancou Rand para ser mantido seguro, ele já tinha conquistado William? Ele já tinha usado o que chamava de coroa de espadas? Bem, não. E como você esperava que ele cumprisse as profecias se ele tivesse escondido na Torre Branca? Disse Egwene. Como ele iria causar guerra, como as profecias dizem que ele deveria? Como ele iria dividir nações e uni-las a ele? Como ele poderia matar o seu povo com a espada da paz, ou ligar as 9 luas para servi-lo, se ele estivesse trancado? As profecias dizem que ele será livre. Elas não falam do caos de sua morte? Como pode alguma coisa passar se ele for mantido acorrentado? Eu. Sua lógica é espantosa, Elaida, disse Egwene friamente. Com isso, Ferani sorriu maliciosamente. Ela provavelmente estava pensando mais uma vez que Egwene se encaixaria bem na Aja Branca. Bah, disse Elaida. Você faz perguntas sem sentido. As profecias deveriam ter se cumprido. Não havia outro jeito. Então você está dizendo que sua tentativa de prendê-lo estava fadada ao fracasso? Não, de jeito nenhum, disse Elaida, com o rosto vermelho novamente. Não deveríamos nos preocupar com isso. Não cabe a você decidir. Não deveríamos estar falando sobre suas rebeldes e o que elas fizeram com a Torre Branca. Uma boa virada na conversa, uma tentativa de colocar Egwene na defensiva. Elaida não era completamente incompetente, apenas arrogante. Eu as vejo tentando curar uma fratura entre nós, disse Egwene. Não podemos mudar o que aconteceu. Não podemos mudar o que você fez com Siuan, mesmo que aquelas comigo tenham descoberto o método de curar. Seu silêncio. Seu silêncio? Não, é outra coisa. Só podemos seguir em frente e tentar o nosso melhor para suavizar as cicatrizes. O que você está fazendo? Recusar negociações, tentar intimidar as irmãs para que se retirem e insultar as ágias que não são a sua? Doezine, na amarela, deu um murmúrio de concordância. Isso chamou a atenção de Elaida e ela ficou por um momento como se percebesse que havia perdido o controle do debate. Chega disso! Covarde, disse Egwene. Os olhos de Elaida se arregalaram. Como você ousa? Atrevo-me a dizer a verdade, Elaida, disse Egwene calmamente. Você é uma covarde e uma tirana. Eu também a chamaria de amiga das trevas, mas suspeito que o tenebroso talvez ficasse envergonhado de se associar a você. Elaida guinchou, girando em um lampejo de poder, jogando Egwene contra a parede, derrubando a jarra de vinho de suas mãos. Ela se espatifou em um pedaço do chão de madeira ao lado do tapete, espalhando um líquido parecido com sangue sobre a mesa e metade de seus ocupantes, manchando a toalha branca como uma mancha vermelha. Você me chama de amiga das trevas? Elaida gritou. Você, amiga das trevas. Você e aquelas rebeldes lá fora que procuram me distrair do que deve ser feito. Uma rajada de ar entrelaçado jogou Egwene contra a parede novamente, e ela caiu no chão, acertando estilhaços do jarro quebrado que cortou seus braços. Uma dúzia de interruptores a atingiram, rasgando suas roupas. O sangue escorria de seus braços e começou a espirrar no ar, manchando a parede enquanto Elaida batia nela. Elaida, pare com isso, Robin disse de pé, vestido verde balançando. Você está louca? Elaida virou-se ofegante. Não me tente, Verde. Os interruptores continuaram a vencer Egwene. Ela suportou silenciosamente. Com esforço, ela se levantou. Ela podia sentir seu rosto e braços já inchando, mas ela manteve um olhar calmo em Elaida. Elaida, Ferani gritou de pé. Você viola a lei da torre. Você não pode usar o poder para punir uma iniciada. Eu sou a lei da torre,
Elaida delirou. Ela apontou para as irmãs. Você zomba de mim. Eu sei que faz isso. Pelas minhas costas. Você me mostra a deferência quando me vê. Mas eu sei o que você diz. O que você sussurra. Suas tolas ingratas. Depois do que eu fiz por você. Você acha que vou sofrer para sempre? Tome este como exemplo. Acho que tome esta como exemplo. Ela girou apontando para Egwene. Então cambaleou para trás em estado de choque ao encontrar Egwene calmamente observando-a. Elaida engasgou baixinho, levando a mão ao peito, enquanto os interruptores batiam. Todos podiam ver as tramas e todos podiam ver que Egwene não gritou, embora sua boca não estivesse amordaçada com ar. Seus braços pingavam sangue. Seu corpo era espancado diante delas e, no entanto, ela não encontrava motivo para gritar. Em vez disso, ela silenciosamente abençoou as sábias Aiel por sua sabedoria. E de que? Disse Egwene com calma. Devo ser um exemplo, Elaida. A surra continuou. Ah, como doeu. Lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Egwene, mas ela se sentia pior. Muito pior. Ela sentia isso toda vez que pensava no que essa mulher estava fazendo com a instituição que amava. Sua verdadeira dor não era por causa dos ferimentos, mas de como Elaida havia agido diante das irmãs. Pela luz, sussurrou Rubind. Gostaria de não ser necessária aqui, Elaida, disse Egwene suavemente. Eu gostaria que a torre tivesse uma grande Amelie em você. Gostaria de poder renunciar e aceitar seu governo. Gostaria que você merecesse. Eu aceitaria de bom grado a execução, se isso significasse deixar uma Amelie incompetente. A Torre Branca é mais importante do que eu. Você pode dizer o mesmo? Você quer execução? Ela berrou, recuperando a língua. Bem, você não terá isso. A morte é boa demais para você, amiga das trevas. Vou ver você espancada. Todas verão você espancada. Até que eu termine com você. Só então você morrerá. Ela se virou para os criados que estavam parados, boquiabertos nas laterais da sala. Mandem chamar soldados. Quero que esta seja lançada na cela mais profunda que esta torre pode fornecer. Que seja divulgado pela cidade que Egwene Alver, uma amiga das trevas, que rejeitou a graça da Amerlin. Os servos correram para fazer o que ela exigia. Os interruptores continuaram a bater, mas Egwene estava ficando entorpecida. Ela fechou os olhos, sentindo-se fraca. Havia perdido muito sangue do braço esquerdo, que apresentava o corte mais profundo. Tinha chegado ao limite, como ela temia que aconteceria. Ela havia alcançado sua sorte. Mas ela não temeu por sua vida. Em vez disso, ela temia pela Torre Branca. Enquanto ela se recostava contra a parede, os pensamentos desaparecendo, ela era dominada pela tristeza. Sua batalha dentro da torre estava chegando ao fim, de um jeito ou de outro.